Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo da Claston Management. Quero já agradecer ao Ricardo Palaio, um dos nossos especialistas, que já fez até um outro vídeo conosco aqui, né, Ricardo? Muito interessante. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai falar especialmente sobre inventários de GHG ou inventários de gases do efeito estufa. Meu nome é Cristiano Barros, eu sou um dos diretores da Claston. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a esse episódio aqui. A Claston sempre trazendo um conteúdo importante, um conteúdo interessante para a sua empresa estar sempre em conformidade, com os requisitos legais, em conformidade com os padrões internacionais de normativa, e te ajudando aí com informações interessantes. Ricardo, para quem não assistiu ainda o outro episódio, por gentileza, você pode se apresentar? Bom, tá bom. Então, bom dia, obrigado, Cristiano, pelo convite. Minha formação é engenharia mecânica, eu também sou engenheiro ambiental. Eu faço auditorias de sistema de gestão, qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, rotulagem ambiental, sistemas de gestão de energia e faço verificação de inventários de gases de efeito estufa também. Legal. E é um dos nossos especialistas aqui na Claston, Trabalha conosco realizando consultorias e auditorias, treinamentos e sistemas de gestão, incluso os inventários de gases de efeito estufa. Bom, vamos lá direto ao ponto então, que tem muito conteúdo legal para a gente trazer. Palaio, por gentileza, o que são os gases de efeito estufa? O que são esses gases aí que tanto podem prejudicar, o meio ambiente? Tá bom, vou começar explicando o que é o efeito estufa. Ele é um fenômeno natural que acontece e ele possibilita a vida na Terra. Então, parte da energia que vem do Sol, ela é absorvida pela Terra, parte dessa energia é irradiada de volta e ela é retida por gases que tem na atmosfera. Isso até um certo limite é o que possibilita a vida na Terra, senão a Terra seria um deserto, ficaria muito gelada, E aí, o que acontece? Com o aumento desses gases, eles impedem que a energia seja devolvida para o espaço, vamos dizer assim, então começa a ficar mais quente do que necessário, Então, acontece como acontece numa estufa, nessas estufas de planta, que a energia entra por radiação, mas aí o calor acaba ficando retido ali dentro. É mais ou menos a mesma coisa, por isso que se chama gases de efeito estufa. Legal. E esses gases, eles são, as principais famílias deles são de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, hidrofluorocarbonos e perfluorocarbonos. Que sopa de letrinha aí da cadeia. Pois é. Ainda que eu falei o nome deles completo, senão ia ser CO2, CH4, Sim. E quais são, Palaio, as principais fontes de geração de gases de efeito estufa? São a combustão, principalmente de combustíveis fósseis, mas também de biomassa, processos industriais, por exemplo, a fabricação de cimento também tem as suas emissões de gases, resíduos sólidos e efluentes líquidos, o tratamento desses resíduos, emissões fugitivas, que são emissões de gases de ar-condicionado, de extintores, e atividades agrícolas, como, por exemplo, o preparo do solo, também, com fertilizantes, por exemplo, isso também emite. Essas são as emissões diretas. Como emissões indiretas, a gente tem o uso de energia elétrica, energia térmica. Para você gerar energia, você também emite, em alguns casos. Não no caso do Brasil, nem tanto, porque a nossa matriz energética, ela perto de 80% dela é energia limpa, mas ainda tem algumas termoelétricas, mas em outros países a matriz energética é muito baseada em carvão ou em óleo combustível, então eles têm mais emissões.
Por isso que o uso de energia também é bem importante e ele, vamos falar mais para frente, ele ocupa um escopo específico nos inventários de gases de efeito estufa. Legal, interessante. Isso já vai dando até uma dica aí, uma pista, você falando sobre as fontes geradoras, sobre as empresas, né, que geram esses gases do efeito estufa, né? E a gente Sim. sabe que no Brasil, alguns estados já colocam como compulsório, né, a geração desse relatório e o envio do relatório. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Isso mesmo. Como que esses gases, Palaio, do efeito estufa afetam o clima hoje? Bom, eles, como eu falei, eles retêm a parte da energia solar. Isso leva ao aquecimento global, então a temperatura média no planeta ela aumenta. Sim, Isso causa uma série de mudanças climáticas, como, por exemplo, derretimento de geleiras, sim, e aí acaba aumentando o nível do mar, acaba o aumento acaba aumentando a frequência de ambientes climáticos, eventos climáticos extremos, como, por exemplo, furacões, ciclones, tempestades. Então, a gente vê que até alguns anos atrás, aqui no Brasil, não se tinha muito notícia disso. Mas agora, todo ano, e cada vez com mais intensidade, então está se tendo notícias de ciclones, né, ciclones extratropicais que falam. Isso também é um reflexo já das mudanças climáticas. Bom, e existe algum acordo internacional sobre esses gases de efeito estufa? Sim, os principais são o Protocolo de Quioto, que foi assinado em 97 e entrou em vigor em 2005. Então, esses gases que eu falei lá no começo, não é, o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, eles foram propostos lá no Protocolo de Quioto. Tá? Ele definiu metas para redução de emissões para os países desenvolvidos. Sim, Tá? E também tem o Acordo de Paris, que foi em Paris, quando teve a convenção, foi adotado um novo acordo com o objetivo de fortalecer a resposta global às mudanças climáticas. legal. E teve o Protocolo de Montreal, isso é o mais antigo deles, é o Protocolo de Montreal, que é de 1987, que aí ele trata especificamente dos gases que destroem a camada de ozônio, os CFCs. Aí até foi na época que se cunhou o termo buraco de ozônio, buraco da camada de ozônio, vem dessa época aí. E a gente sabe que o buraco pode ser interpretado como uma depressão na camada ou um afinamento dessa camada, né? De Sim, sim. ozônio, que em alguns lugares você tem uma espessura, uma camada, um layer, né? Que ela é mais fina e de outra forma, em outros locais, né, em outros ecossistemas, você tem uma camada um pouco mais espessa. Uhum. Nos locais onde ainda o meio ambiente ele ainda está num estado mais conservado, né? E aí, voltando agora para a parte de indústria, Palaio, como uma organização pode contribuir para combater as mudanças climáticas? Eu acho que é importante essa pergunta. Então, o primeiro passo é elaborar um inventário de emissões. Porque você conhecendo o perfil de emissões, é possível estabelecer estratégias e metas para redução e para gestão dessas emissões, né? Os inventários, eles permitem que as organizações possam ter até novas oportunidades de negócio, como, por exemplo, o mercado de carbono, Sim, tá? Que aí é uma outra situação. Então, e também pode atrair novos investimentos, né? Hoje em dia, cada vez mais está sendo exigido esse tipo de quantificação. legal, legal, legal. E a gente está falando de inventário de gás de efeito estufa, inventário de GHG. E o que é um inventário de GHG? O inventário de GHG ele é uma lista de fontes e sumidouros de gases de efeito estufa e suas emissões e remoções. Então, é uma quantificação do quanto está se emitindo de gases de efeito estufa e também quanto está, não só a emissão, mas você também quantifica o quanto você está removendo.
tá? Porque pode ser que você tenha algumas atividades que removam o carbono, né, da atmosfera. E esses inventários, eles têm uma normatização, né? A ABNT-NBR 14064, ela fala sobre isso, ela tem 3 partes, né? A parte 1, a 2 e a 3, elas falam sobre detalhes específicos da elaboração e da verificação desses inventários. Eu, inclusive, participei da tradução dessa norma. O GHG Protocol Brasil, ele é um programa que estipulou as regras e adaptou para o nosso cenário a elaboração dos inventários e a divulgação dos dados através do registro público de emissões. Então, a empresa elabora o seu inventário. Esse inventário ele pode ser verificado, não é uma certificação. O que acontece? A empresa elabora o inventário, ela passa o inventário para o organismo verificador. O organismo verificador vai fazer um recálculo, vai pegar todas as informações, todos os dados primários, faz um recálculo, e aí compara o que está no inventário com esse recálculo. E se não tiver uma diferença, que é chamada de materialidade, superior a 5%, que é o padrão, pode ser que tenha alguma diferença aí, mas o padrão é 5%. Isso, se não tiver uma diferença maior que 5%, então isso pode ser publicado, né? Aí é dada a declaração de verificação e pode ser publicado. Ou então, se tiver uma diferença maior que 5%, isso tem que ser corrigido. Sim. Tá? E tem alguns órgãos ambientais estaduais que exigem para algumas atividades, para alguns ramos, o inventário de gases de efeito estufa. Então, o INEA, no Rio de Janeiro, exige para alguns tipos de atividades, e a CETESB, em São Paulo, também exige para alguns tipos de atividades. Peraí, Palai, então, só para a gente alinhar aqui, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo exigem para determinadas atividades, e aí você que está nos assistindo agora, né, nesse momento, que é gestor, né, de alguma empresa, é interessante essa informação, porque então é compulsório, né, a entrega desse inventário de GE para quais tipos de atividade, Palaio? Por favor. Tá. Então, em São Paulo é produção de alumínio, produção de cimento, coqueria, instalações de sintetização, indústria petroquímica, refinarias, instalações de produção de ferro-gusa, termoelétricas, produção de cal, instalações, aeroportos com movimentação igual ou superior a 5 milhões de passageiros, aterros sanitários e transportes de cargas ou passageiros. Aí na decisão de diretoria da CETESB que trata do assunto, estão listadas 31 atividades que são passíveis de fazer o inventário, né, que o inventário é compulsório. Legal. E no Rio de Janeiro? E no Rio de Janeiro, são instalações que tratam de resíduos e efluentes, né, tipo aterros sanitários, estações de tratamento. Indústria tem também petroquímica, petróleo, gás, álcool, indústria química, farmacêutica, cosméticos e perfumaria, papel e papelão, produtos alimentares, têxteis, bebidas, siderúrgica, metalúrgicas, produtos minerais não metálicos, material de transporte e empresas de energia também, termoelétricas, empresas de transporte de carga, terminais portuários e aeroportos também. Caramba, é uma grande gama, né, de empresas variadas, de diferentes setores, tipos de empresas que devem no sentido impositivo, porque é compulsório, porque isso é uma demanda, né, legal do Estado, né, para com as empresas. O que pode ser feito hoje, se a gente puder deixar uma dica aí,
né, relevante para as empresas, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O que pode ser feito para reduzir essas emissões de gás de efeito estufa? Pode-se investir em energias renováveis, né, como energia solar, energia eólica. Por exemplo, você pode comprar, não precisa só instalar painéis solares na empresa, pode-se comprar essa energia no Mercado Livre. Então, tem os I-RECs, né, que são certificados de energia renovável, e isso pode ser comprado, e isso reduz também o impacto das emissões. Também pode melhorar a eficiência energética, Sim. tendo máquinas mais modernas, né, processos mais modernos, não só máquinas, mas melhorar o processo, redução do uso de carros e o básico, plantação de árvores. Implantação de uma norma, por exemplo, que trabalha com eficiência energética também? Também ajuda. Porque isso vai ajudar a reduzir. Né? Isso, a ISO 50001. Isso acaba reduzindo também, tem como meta, né, reduzir o consumo de energia. Aliás, reduzir o consumo não é bem dizer. Fazer a gestão fazer a gestão. Né? Consumo mais eficiente, mais eficiente, exatamente. A gestão de eficiência da energia que está sendo gerada, está sendo produzida. Que está sendo consumida. Isso, está sendo consumida, exatamente. E como é que, já estamos fechando, né, esse assunto tão interessante, tão importante para esse momento de aquecimento global, de mudanças climáticas que nós estamos vivendo no mundo inteiro, não só no Brasil, né, mas como é que as empresas podem se informar mais sobre o inventário de gases de efeito estufa? Bom, tem o site do Programa Brasileiro GHG Protocol, no próprio IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O IPCC ele estabelece metodologias e também parâmetros para fazer os cálculos, né? Nos sites dos próprios órgãos ambientais, da CETESB, do INEA, e entrando em contato com a Claston. Eu acho que a gente pode facilitar a vida das empresas também, ajudar nessa caminhada. Legal, legal. Bom, então, só para fechar aqui, a gente pode sim estar ajudando a sua empresa na realização, na criação desse inventário de GHG, né, de gases de efeito estufa, e quando a gente está falando de GHG, a gente está falando de Greenhouse Gas, né, que é o termo internacional para gás de efeito estufa. Se você tem interesse, se sua empresa estiver listada aí em uma das atividades que precisam compulsoriamente ou voluntariamente entregar, né, ou criar o inventário de gás de efeito estufa, né, entre em contato conosco, que a gente vai estar te auxiliando aí na busca por atendimento a esse requisito, a essa ferramenta, esse instrumento legal, né? Palaio, queria te agradecer imensamente, mais uma vez, pela sua participação, pela sua enorme contribuição de trazer informações mais que relevantes, né, para todas as empresas parceiras, né, e todos os profissionais que nesse momento estão assistindo a esse vídeo. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos vocês. Se você curtiu, por favor, deixe seu like, subscreva-se no canal, que com muita frequência a gente tem trazido, né, esses vídeos e nos deixa aí mais confortáveis por estar trazendo vídeos cada vez mais relevantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Palaio. Valeu.